Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E o Tempo de História de hoje é sobre a Grécia Antiga. Mas antes da gente falar de Grécia, já se inscreveu no canal? Se você não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiane Tereza no YouTube e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Segue a página no Instagram, no Facebook e no Twitter e deixe seu like. Bem, é até difícil falar sobre Grécia. Por onde começar? Porque a Grécia na Idade Antiga é simplesmente aquilo que serviu de modelo para a ocidentalidade. Quando falamos de política, estamos falando de Grécia. Quando falamos de república, estamos falando de Grécia. Democracia, estamos falando de Grécia. Quando falamos de teatro, estamos falando de Grécia. História, filosofia, estamos falando de Grécia. Quando falamos em esportes, é de Grécia Antiga que falamos. Tanto que nos referimos a esse período como Antiguidade Clássica. Lembrando que uma das definições de clássico é aquilo que é um modelo a ser seguido, uma referência, ou seja, que a produção, tanto política, cultural, filosófica da Grécia antiga, seria um padrão a ser seguido. Porém, esse conceito de antiguidade clássica foi um conceito cunhado a posteriori, assim como tantos outros ao longo da história, movimentos, acontecimentos que foram, por assim dizer, batizados, nomeados posteriormente e não pelos viventes daquele momento. Não pelos seus contemporâneos, e sim por pessoas que vieram depois do movimento. E no caso o termo Antiguidade Clássica, ele também foi criado no período posterior, que ganhou força nos séculos XIV e XV na Europa na Idade Moderna, e com um cunho eurocêntrico. Lembrando que euro, referente à Europa, cêntrico, centro, tendo então a Europa como centro de tudo. Ou seja, entendendo que a Grécia seria uma civilização considerada clássica, referência para a formação da ocidentalidade para a Europa Ocidental. Isso especialmente no Renascimento. Renascimento, um nascer de novo, um renascer, ou seja, uma volta, um retorno, um resgate da antiguidade clássica, ofuscada pela Idade Média, que pejorativamente foi apelidada de Idade das Trevas, por se acreditar, erroneamente, que foi um período de escuridão, de não produção cultural. E daí você pode perguntar, então, o que você, aqui no Brasil, tem a ver com a antiguidade clássica, com a Grécia Antiga, com o padrão europeu? Bem, como sabemos, o Brasil foi formado por três matrizes, três raízes culturais. A dos indígenas, nativos da América, que viviam, habitavam o continente antes da chegada dos europeus. A matriz europeia, dos europeus conquistadores, exploradores, e dos povos africanos que foram trazidos à força para serem escravizados aqui. E por conta dessa colonização europeia, do domínio europeu sobre o nosso continente, os europeus impuseram seu padrão cultural, seu padrão de pensamento, sua visão de mundo. Ou seja, como os portugueses foram influenciados por características da antiguidade clássica, nós, brasileiros, acabamos também por receber, por meio do domínio português, da colonização portuguesa sobre nós, enquanto sua colônia de exploração, essa influência da antiguidade clássica. E abrindo parênteses, é interessante que esse modelo clássico tenha chegado até a Europa, especialmente muitos pensadores da antiguidade clássica, via povos árabes. Por quê? Os árabes compilaram obras dos grandes pensadores gregos que no Renascimento foram resgatados, traduzidos novamente para línguas ocidentais, obras essas que haviam se perdido durante a Idade Medieval na Europa. Fecha parênteses. Bem,
Comecemos então pela localização da Grécia Antiga. Quando nos referimos à Grécia Antiga, estamos falando exatamente de onde? Então, é interessante que você tenha um mapa aí na sua frente para se localizar. Se não tiver no livro de história mesmo, dá uma busca na internet para você localizar aonde ficava a Grécia Antiga. Abri o mapa? Então vamos lá. Quando falamos de Grécia Antiga, nos referimos a uma civilização e não exatamente um país com fronteiras fixas, definidas, como a Grécia atual. A Grécia Antiga correspondia ao território da montanhosa Península Balcânica, lá no sudeste do continente europeu. Abrindo parênteses, lembrando que península é uma extensão de terra que avança em direção ao mar. Fecha parênteses. No caso, a Península Balcânica, ou os Balcãs, eram compreendidos entre o Mar Jônico, o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu. E ela se estendia para além da Grécia continental, sobre a área a leste do Mar Negro, o litoral da Ásia Menor, as ilhas do Mar Egeu, o sul da Península Itálica, em grande parte da Sicília, e nos dois litorais do Mar Mediterrâneo, como na Líbia, lá no norte da África, mais precisamente Cirene, e chegando em pontos do litoral da atual Espanha. Se localizou? Ótimo! Como eu estava dizendo, a Grécia Antiga ela era uma civilização que se formou da junção de vários povos que migraram para aquela região. Os primeiros habitantes se fixaram ainda no Neolítico, a Idade da Pedra Polida, abrindo parênteses. Para saber mais sobre as características do período Neolítico e também do período anterior ao Neolítico, o período Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, ouça o Tempo de História sobre pré-história. Fecha parênteses. Retomando. Os primeiros habitantes da Grécia Antiga foram chamados de pelágicos. E, a partir de 1700 a.C., aproximadamente, houve as migrações dos aqueus, jônios, eólios e dórios. E da junção desses povos surgiu um povo com uma unidade linguística, ou seja, falavam a mesma língua, o grego. E como eles denominaram a região balcânica que habitavam de Hélade, eles então se chamavam de helenos, que ao longo dos séculos seguintes se espalharam por diversas regiões em torno do mar Mediterrâneo. A história da Grécia Antiga é dividida em 5 períodos compreendidos entre mais ou menos 2000 a.C. e 146 a.C. São eles: o período pré-homérico, no qual houve o florescimento da civilização cretense a partir de mais ou menos 2000 a.C. e da civilização micênica a partir de mais ou menos 1450 a.C. Depois temos o período homérico, de mais ou menos 1200 a.C. a 800 a.C., aproximadamente. O terceiro período foi o período arcaico, de mais ou menos 800 a.C. a 510 a.C., seguido pelo período clássico, de mais ou menos 510 a.C. a 338 a.C., e, por fim, o período helenístico, de mais ou menos 338 a.C. ao ano 146 a.C., no qual os romanos conquistaram a Península Balcânica. Então, falemos brevemente sobre esses períodos, tratando de algumas de suas características. Começando pelo período pré-homérico. Pré, que significa antes, homérico, referente ao poeta grego Homero. Período esse que é caracterizado pelo florescimento da civilização cretense, antes mesmo da civilização grega propriamente dita. Os habitantes de Creta, ilha ao sul da Península Balcânica, exerciam sua influência sobre ilhas vizinhas. Os cretenses tinham o comércio marítimo como principal atividade econômica, chegando a dominar o mar Mediterrâneo antes mesmo
que os fenícios e mantiveram intenso comércio com o Egito e o Oriente Médio. Abrindo parênteses, para saber mais sobre o domínio dos fenícios, sobre o comércio e a navegação pelo Mediterrâneo, e sobre os povos do Egito Antigo e Oriente Médio, ou Oriente Próximo, ouça os áudios do Tempo de História sobre os fenícios, o Egito Antigo, Oriente Próximo, a Mesopotâmia, hebreus e persas. Fecha parênteses. Já o poder político em Creta se concentrava numa elite comercial, liderada por um rei chamado de Minos, cuja riqueza advinha dos impostos cobrados dos povos dominados das ilhas próximas e até ao sul da Península Balcânica. E a respeito desse rei cretense e do domínio da ilha de Creta sobre o território grego, os gregos criaram uma lenda, o mito do Minotauro, um ser híbrido misturado com cabeça de touro e corpo de homem, cujo nome derivava do nome do próprio rei Minos. Reza a lenda que o poderoso rei Minos, aconselhado pelo oráculo de Delfos, mandou construir sob o seu maravilhoso palácio, na cidade de Knossos, um labirinto para conter um monstro antropozoomórfico, ou seja, com cabeça de touro e corpo de homem, o Minotauro. Tal criatura dominava a Grécia e obrigava o povo a pagar pesados impostos. Porém, quando o filho do rei Minos foi assassinado por um ateniense, o rei, como vingança, mandou que anualmente os habitantes de Atenas enviassem 7 moças e 7 rapazes para alimentar o Minotauro. Os atenienses se rebelaram e um jovem chamado Teseu, um herói ateniense, ajudado pela serva do Minotauro, chamada Ariadne, adentrou o labirinto, matou o Minotauro e libertou os prisioneiros, conquistando a liberdade para a Grécia. E a título de curiosidade, arqueólogos encontraram em Knossos ruínas do que teria sido o Palácio Real do rei Minos, que teria uma formação semelhante a um labirinto, construído por inúmeros compartimentos. A civilização cretense entrou em decadência após um incêndio que atingiu a ilha por volta de 1450 a.C., que não se sabe ao certo se foi um incêndio provocado por causas naturais ou por uma invasão, mas, a partir daí, a civilização cretense se enfraqueceu, sendo dominada pelos aqueus, que incorporaram os valores cretenses, como a escrita, por exemplo. A escrita cretense, que parece ter sido influenciada pela do Egito e do Oriente Próximo, era conhecida como linear a qual permanece indecifrada, e que inspirou a escrita linear B, usada pelos habitantes da cidade de Micenas. Bem, eu fico por aqui, mas eu ainda não terminei. Eu vou continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa no YouTube, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e segue a página do Instagram, do Facebook e do Twitter. E deixe seu like. Até a próxima!